que seria a parte de serviços gerenciados, né, que seria a gestão dos ativos de segurança, né, que seria monitorar lá o firewall, monitorar o antivírus, né, o endpoint, e chegar num ponto de um SOC, que seria, como o Edilson colocou, criar lá um consolidador de informações para começar a ter isso de uma forma, até colocando inteligência artificial, que tem produtos hoje em que faz isso. Seria mais ou menos por aí mesmo? A empresa deveria primeiro estar fazendo uma gestão efetiva dos seus ativos de segurança e depois pensar num SOC? Ou isso dá para fazer tudo junto e misturado aí? Na verdade o SOC é um fundamento, né? É útil você monitorar, mas assim, você não consegue começar monitorando tudo, como o Edilson bem pontuou. Então essa priorização, né, identificar o que é crítico para o seu negócio é muito importante. Então uma empresa, por exemplo, é um e-commerce. O importante para eles são os portais que ele tem, os servidores web, assim por diante, tá? Outra empresa não, de repente tem uma aplicação interna que ali está o core do negócio, o crítico, então eu tenho que olhar para aquilo ali, e não a parte web. Então entender qual que é o core do seu negócio é muito importante para você depois dar maturidade para o seu SOC. Mas voltando ao começo, geralmente é assim, tá? Você tem as ferramentas de segurança, então óbvio, tem que estar todas bem configuradas, né? E um gerenciamento efetivo, e esse seria o core para você montar um SOC, tá? Você começa geralmente monitorando, né? Tem até uma pirâmide que fala de SOC 1.0, 2.0. 1.0 seria isso, monitorar o básico. Então, um endpoint que tem na sua máquina, você vai detectar se tiver algum alerta na máquina, etc. Firewall, geralmente é isso também, todo mundo tem. E ferramentas em geral de segurança, tá? Então, você é o core ali, o SOC 1.0. Depois você sobe um pouquinho, começa a olhar mais para o seu negócio, né? Então, de novo, exemplo de um e-commerce. Tem vários web servers, você tem que olhar para aquilo. Como que eu monitoro esse ambiente e coloco isso para dentro do CIEM? Então, aí começa a fazer parte também do seu negócio e gera até mais valor para os stakeholders, né? Diretoria em geral, né? CEO, CIO, os caras não querem saber se está olhando firewall e tal, né? Quer saber se o negócio está protegido ou não, então. É isso que vai gerar valor para o negócio, pô. Estou protegido, meu e-commerce aqui está protegido, eu vou identificar se tiver algum problema, consigo mitigar, tem um plano para resposta acidente para isso. É isso que gera valor para o seu negócio também, né? Sendo prestador ou sendo SOC interno. Então é bem legal que vocês façam essa análise de risco, de repente trabalho de GRC anteriormente para identificar aí quais são os pontos de risco no seu ambiente, né? Aquilo que pode trazer um dano para a sua empresa como um todo, e aí você começa a olhar para isso, né? Olha primeiro para a rede, sim, né? Então firewall, IPS, antivírus, etc. Depois comece a olhar para isso, subir um pouco a pirâmide para você trazer maturidade para o seu SOC. Basicamente isso, né? Legal, então assim, pelo que eu pude entender, pela visão de vocês, e eu concordo, né? Nós estamos falando que o SOC não é só tecnologia, é um processo, né? Tem um processo que tem que ser implementado, né? E que isso que vai fazer com que, com o tempo, a maturidade com tudo isso aconteça e a empresa comece a ter os indicadores e a possibilidade de responder eventualmente a incidentes de uma forma mais efetiva, né? O NIST, se você me permite, Dario, o NIST ele descreve o SOC exatamente como isso, né? É um grupo de pessoas determinadas, né? Não dá para ter que é a equipe do SOC. Não, aqui é colaborativo, cada um faz um pedaço. Não, é necessário ter, porque exige um perfil específico, né? Alguns skills são necessários para isso, mas é um grupo de pessoas com um ferramental e processos para atender uma missão. Se falta uma dessas 4 coisas, tá errado. Né? Temos uma equipe e monitoramos, mas você monitora o que para quê? Essa questão do negócio, né? Não, a gente vê toda a rede aqui, mas o negócio daquela empresa de repente está todo na nuvem. Então você não vai, um ataque que ocorre naquela rede ali, um scan que está passando ali, né? Alguém que está tentando escutar a coisa dentro daquela rede, não é o teu maior problema. O teu maior problema é aquele bucket que está de repente mal configurado lá na tua nuvem. Então, se falta a missão, o SOC está cego, né? Se tem a missão, a gente já sabe o que precisa, tem as pessoas e falta o ferramental, as pessoas fazem o quê? Né? Então precisa precisa desses aspectos. E uma questão, se você me permite, uma questão muito, muito importante também é que algumas pessoas veem o SOC como o grande monitoramento, né?
se eu monitoro 24/7, então já somos o SOC. O SOC, ele é um centro de operação de segurança. Sim, então, ele tem o objetivo de ter... E aí, Carlos, você que é o especialista aqui, por favor, já me corrija aqui se eu tiver... Não me deixe a gente falar, né, em verdades aqui. Mas ele tem essa questão da visibilidade, que precisa ser a mais ampla possível e gradual, né? Não dá para começar enorme, poucas coisas já dá para crescer, né? Dá para nascer grande. Então, você tem a visibilidade, o correlacionamento, né? Para gerar inteligência mesmo, porque às vezes a ameaça ela não vai... É trivial, né? Olhou lá e identificou, né? É um comportamento, é uma movimentação, é uma comunicação em portas comuns, mas que a comunicação é incomum, enfim, existe tudo isso aí. E o SOC, ele também, na maioria dos casos, ele também responde, né? Ele faz a primeira resposta porque é como você tem a reação mais rápida, né? E aí vai depender muito da estrutura do SOC, né? Em alguns casos, o SOC, ou em alguns serviços, em alguns tipos de situação, o SOC ele é responsável pela resposta efetiva daquilo ali. Em alguns casos ele é responsável pela remediação, e aí entram outras equipes de segurança daquela estrutura para atuar naquele incidente. Mas o SOC ele não é só o grande monitor, né? Ou o grande consolidador ali, não é o operador de CIEM. Sim, isso é o que você falou, importante, né? Dentro do que a gente vê dentro das corporações, existe lá a equipe de segurança, né? Só que a equipe de segurança, como a gente sabe, às vezes é muito pequena ainda frente a tudo que precisa ser feito, né? Você vê todas essas coisas que nós estamos falando, faltam muitas outras, né? Mas você percebe lá uma equipe una que faz de tudo, que o Edilson colocou. Então o cara cuida de projeto, né? Das implementações de projeto. Aí termina o projeto, ele não tem uma área de Security Operations, como vocês colocaram, né, a área de operação. Então ele acaba ficando responsável pelo faro, Só que, além disso, né, ele tem que cuidar de várias outras coisas, responder o relatório de compliance para o cliente dele, ele tem que atender lá o incidente com o usuário. Só que a console, né, vamos dizer assim, a console do faro, a console do endpoint, está lá sem entrar há dias, há semanas, né? Então, assim, essa é uma coisa que a gente fala, né? O SOC ele vem como uma área de operação, né? Uma área de operations dentro da empresa. Isso é bem legal, e a gente vê muito essa falha, né? Dentro do processo de segurança da informação nas empresas. Passando para você a bola, cara, como você vê essa situação aí do... Muito bem pontuado, Dario. Isso realmente acontece, tá? Então o cara quer monitorar a empresa inteira e gera um overload enorme de carga para o operador, e muitas vezes a equipe é pequena, como você falou. Começou pequeno, então não dá para o cara fazer tudo, né? Então, de novo, volta a questão de priorização, né? Tentar entender o que é bom, o que é primordial para o seu negócio, e começa a monitorar aquilo. E tenta também ter uma divisão, né? Então, por exemplo, a pessoa cuida de serviço iniciado, do firewall, antivírus, não é a mesma pessoa que vai fazer a monitoração. Isso aí, essa divisão tem que estar bem clara. O firewall, antivírus vai ser acabando ser um insumo para o SOC, para você identificar, tá? Assim como um servidor web, por exemplo, que é mantido por uma equipe de TI. Tem que ter alguém para manter esse firewall também, né? Um cara de operacional ali, de ferramentas, não um cara de SOC. Aí o SOC é o cara que vai configurar a ferramenta de CIEM, que é o concentrador ali onde você reúne os logs, e gerar inteligência, como o Edilson bem pontuou, né? Que são as regras de correlação. E aí, de novo, priorização, tá? Você não começa a gerar regras de um monte de coisa, que senão você vai fazer um overload de dados, né, de alertas para o cara que está na resposta do incidente, e de repente deixa passar alguma coisa que é importante porque está olhando um monte de outros alertas que não tem relevância, não seria importante, ou pelo menos não tão importante quanto você monitorar o seu negócio. Então, é primordial essa priorização, tá? Então, um caso antigo, um pouco antigo é de ataque, foi a Target, né? Foi noticiado aí no mundo inteiro. Os caras depois descobriram que até teve alerta de quando eles foram atacados. Mas o que aconteceu? Os caras tinham um monte de alerta de várias outras coisas e acabou ficando no meio do bolo lá e ninguém viu. Então é comum. Então, de novo, priorizar para tentar identificar aquilo que é importante para você e não deixar passar ou deixar isso sumir no meio de um monte de alertas irrelevantes ou de baixa prioridade. No mínimo, você tem que saber priorizar isso para pintar aquele alerta com mais severidade, que alguém olhe para isso no momento de um ataque, né? E não ficar olhando para um monte de coisa que não tem tanta relevância ou importância para o seu negócio.